vida. Eu sou Depois o pessoal quer me bater logo assim, por que não gravaram a minha mesa que foi a mais linda? E sempre Exato. é verdade assim. Fale, obrigado. Eu sou Obrigado. o anjo, eu sou a rosa do anjo. Isso, vamos lá. Obrigado, bom trabalho para todos. Okay, Você, should I Paulo? start to ask, in this case, Alberto to speak? I think you speak in English, right? Yes. Okay, you have, I suppose, 15 minutes. Try to stick to it. And let's start now. Okay, well, thanks so much for inviting me, Susechi and Gilberto. I'm very happy to be here. I've taken the topic of experimentation as the main center for what I want to talk about. Given the 15-minute limit, this is going to be a bit compressed, so I'll try and skip a few things. And I'd also like to introduce my artistic assistant, Bruno Gola, who will also speak about some of the projects we're presenting. So 14 years of experiments in generative computational art. Since 2009, I've been teaching computational art at the Berlin University of the Arts to oh, actually I should share my screen, right? You can read along and I'll actually post the link in the chat. I hope that's still here. Let me see. Yes. So you can read my notes along with me if you like. And how do I share screen here? Oh, host disabled participant screen sharing. How do I do that? There is this sharing under. It is disabled. Screen. You have to press this sharing screen. Oh, host is disabled. Gilberto, I think you have to enable. Sí, dar como coanfitrión, ¿no? Deveria ser. Gilberto, você está me ouvindo? Você com o host, suponho que seja você que está com o host, tem que dar autorização para partilha. Aqui quando já está. Desculpa, desculpa. Minha it's falha. already Agora done. já está, desculpa. All right. Okay. And entire screen. Basic. Basic. Desktop. Desktop one. All right. Okay. Okay. Thank you for all. Okay. Good presentation. Thank God. All right. May not be okay. Look, Bennett is there. Okay. Hi. What? It tells me to leave and rejoin. Goodbye. Hello. Sorry about that. I guess I have to do that for a second. Devem voltar a entrar. Ele vai voltar a entrar, Paulo. Se ele não conseguir, você pode passar para a Mariel e depois a gente volta para o Alberto no final. Tá? Tudo bem. Vamos só dar aqui, eu já pausei, portanto, vamos ver como é que ele vai. Já está entrando, Alberto. Okay, I'm sorry for things always go wrong when it's the right moment for them to go completely wrong. No problem. So back to screen sharing, and now I'm allowed to screen share. Yes. Yep. All right. So I hope you can see my screen now, the browser. Everything is okay. You can read along if you like. So we'll be talking about 14 years of experiments in generative computational art, and I'd actually like to make this a bit smaller so I can really read it. Since 2009, I've been teaching computational art at the Berlin University of the Arts to quite diverse groups of students by very... Oh, now the sound is gone. Different backgrounds from media arts, visual arts, music, architecture, dance. My sound is gone. Yeah, it's Really? a bit flaky, but it's back now. All right. This wide range of skills has allowed us to experiment with realizing quite complex group projects, often beginning with only loosely formulated ideas and trusting that the process will take us somewhere interesting.
So one of our focuses is creating artworks that contain non-trivials, that form non-trivial systems, like second-order cybernetics would call it, processes that generate surprises at multiple levels, both for the audiences that experience the pieces and ideally also for the authors of the processes. So if we are surprised too, then we're really happy. The Society for Non-Trivial, that's where the community around the class has its name from. The Society for Non-Trivial Pursuits reflects that. So for the presentation here, I'd like to review a few of these projects and pieces to reflect on what we learned from which projects, experimental process, and kind of the whole process of how we work here. And this fits especially nice with this semester because the project for this semester is to cross-connect earlier projects and study them in the spirit of experimenting with earlier experiments, sort of meta-experimentation. Bit of credits, most projects discussed here were and are collaborations with my long-term colleague Hannes Hölzl, who also joined us, and my current colleague Bruno Gola, who is sitting next to me. They both do incredible work. Check out the websites, please. Some starting points. Robert Musil has this definition of the sense of possibility that I like. If there is a sense of possibility, if there is a sense of that's the good thing about open source presentations, you can change them on the fly. If there is a sense of reality and no one will doubt that it has a right to exist, then there must also be something one can call sense of possibility. Who has it does not say, for example, here this or that has happened, will happen, must happen, but the person invents. Here this or that might, could, or should happen. And if one explains to him that something just is the way it is, then he thinks, well, it could also be different. Thus, one could define the sense of possibility as an ability to think everything that might as well be and not consider that which is any more important than that which is not. I think this is healthy orientation for people with artistic interests. Second starting point, second order cybernetics, according to Heinz von Förster, where first order cybernetics is the cybernetics of observed systems, second order cybernetics is the cybernetics of observing systems, where a system and an observer becomes the next larger system that you can observe from the outside, which then becomes the next larger system. And like we mentioned, it's all about non-trivial behavior. Only two more starting points. Just-in-time programming, especially in the supercollided language as written by Julian Rohrhuber, allows rewriting any parts of a program that may already run. Even for computer scientists, this can be quite unusual that because you can intervene in running process with code, you actually can access pretty much all the parts of what's currently running. And this, if you write program projects in this style, then in principle, they remain open for experimentation kind of forever. There's never a production version where you close everything and freeze it. So this has been important for our work. Just-in-time program is a great entry experience into programming literacy because understanding the changeability of code over the simple acceptance of code as it is, as it implements behavior in commercial devices, it just makes a very big difference to understand that this is something people write and then the devices behave a certain way. So I think this is didactically quite important. Last starting point, sustainability, flexibility, efficiency, empowerment. We'd like to ask ourselves, what is the simplest way that an idea could possibly begin to work? In the society, there's always colleagues that you can ask for help. So the student that sits next to you, for instance, or the teacher or a tutor or somebody. And if you look around our classroom, we have a lot of stuff that's an open invitation for people to reuse, recycle everything that's been used in pieces earlier. And that goes for code and for materials. So a major source for inspiration here is the beautiful tradition of gambiarra in Brazil, of course. Making things work with ways that engineers may not approve is
we like that. Okay, enough of the background. The first piece I'd like to mention is called Variatio Systematica Profundorum, and this is from 2010. The title is sort of like a biological magazine on deep sea creatures that does not really exist. We were reading Willem Flusser, Vampiropoetis Infernalis at the time, which is this beautiful juxtaposition of the life of a deep sea creature with human life contexts, which really can reframe your ideas about what animal life is like quite a bit. So we decided to make our own deep sea creatures. They're so crazy deep sea creatures that you can't invent crazier ones. There's some documentation here that you can look at. So here are some creatures in obscure photos where you don't really see the size. And there's a video that you're welcome to watch later if you like. Let's go back here and continue here. So what we did for this project was we developed an abstract communication behavior together in class, figure out that they send letters to each other that they compose into words. And when they have a word, they express it with sound, light patterns, movement patterns, anything. So the brains are the same for all the creatures, but the behaviors can be radically different. And that created a piece that has multiple authors and has a meta artwork as the ensemble of the whole. Of all the creatures. Next one. Do you want to take network live performance? Talk about it. I think for a long time in the class has been a practice where we've been going together over the network, and also the practice of live coding because of this idea of just-in-time programming. And it is I think for the dynamic of the class, it's amazing to see people have zero experience with code and programming, but has interest in sound or visual arts. They get really inspired by this way of connecting via the code and via their screens. You see the code passing of what one is programming, the other is doing, and then they can copy and paste just in time. And it's a really special thing for me since I entered the class. And it was also pretty special during the pandemic time because we developed this Hyperdisco library that is linked there, and that enabled us to do the same thing we used to do at the class at home. And it was a really nice side effect of working with code, because I think working with any other kind of platform, it would be much harder to still keep this dynamicity of how we work together in collaborative projects in between students and the teachers. And then because we were directly dealing with transferring that data in the local network, when we expanded that to the internet was, another level, but still keeping it even if everyone was in their house. Yeah, so shared authorship can also be really fast in real-time improvisation, which was an insight for us that this actually works. Next item, more physical embodied performance approaches. This goes back a long time with Hannes and me, actually. Hannes, do you want to take this section? Your microphone is off. Thank you. Can you hear me? So, yeah, talking about making real-time music with computers, this is a bit two extremes. One is really staying with the code, what Gola just explained, and what Alberto explained earlier, that you're always working directly with the code, which is sort of in some way the lowest level. You're not really fast in making changes because virtuosity there would mean being incredibly fast in writing on the keyboard. No, other musicians are fast at playing on the keyboard, on the MIDI keyboard or piano keyboard, and these people would need to be fast on the computer keyboard. Another approach is to attach controllers to the computer, and that's more inspired by traditional instruments. No, improvisers were our big sort of role models, how quickly they can change ideas on their instrument. So I was at Steim in Amsterdam, where they did big pioneering work
joysticks, gamepads are sort of the simplest, cheapest approach to this. Gamers are really fast at interacting and creating musical output in this way. 3D Min was a research project where these three people, Till, Amelie, and Dominic, were involved mainly together with students, and they invented some quite strange instruments, something, a mix of a bandoneon and a computer that created music, the push-pull it was called. So yeah, the delegation of how much control do I want to have now in such an interface, you make a cut. That's what an interface is. You cut down the decision layer at some point and you say, these are the selected parameters that I want to keep open, and the rest is just coded, hard-coded. So when thinking about this, this context of how much detailed control would you like of the process that you're playing with, compared to intuitively playing many processes with the same interface, we ended up with the hypothesis that we don't want to know the details of the processes, and invented this slogan, lose control, gain influence, which sounds funny, but it's actually true in a way. This led Isaac Hahn to invent this beautiful thing here, the NUFO. You have it in the hand, yeah. In my hands, and I'm waking it up to see if it does something. So, yeah. That's a wireless interface, which takes this whole idea of wireless really serious, because it's meant to be moved in the air or in the free space with motion sensors and stuff. So you create a lot of data, gestural data. And yeah, this lose control, gain influence idea is, I don't really know analytically, this movement changes the loudness and this changes the filter frequency. We sort of said that's too much mental overload. We don't want to think, but anyway, we're always hearing what the action does, right? So even a novice, a person that has not trained on this instrument very much, is able to form pretty complex sound processes that are all running in DSP, in digital, just by listening and acting directly to the results of what they hear, like a very fast feedback loop, you could say, in this interaction process. 3 minutes, please, for concluding, if you don't mind. Okay. So this is also available open source, and it's easy to customize. And we do workshops to disseminate this playing approach. And I'm planning a workshop tour, which will hopefully go to Brazil. So a bit of an pre-announcement. We have 2 more projects that we'd like to show, and then we can conclude. So Utopologies is also something that's currently installed in the room here. You can see the big objects hanging in the background. That's actually nodes that have a Raspberry in them and loudspeakers, and they can make decisions together which behavior mode they go into next. That's a form of yeah, they are at the same time sculptural objects and computer brains that are all networked with each other, talk to each other, and are also accessible via live coding if one likes. So, and quick mention, because it's a beautiful project by a Brazilian graduate from here, Victor Neto. Memorabilia is a generative music album, which has been up and running for 2 years now. When you go there, it tells you that a new album will be remembered here around midnight, recombining material days. And it remembers the last week or so. If you want to look into those, you're welcome to do that. Sorry, Jarvis, can you close your microphone because it's interfering? thank you. Thank you. Should we skip future voices for time reasons, huh? Okay, there's 2 current group pieces that we've also set up in the room here. Both are cyber-physical systems that have loops with electromagnetomechanical pathways, feedback paths that generate more complex sound than electronic feedback does by itself. They were both already premiered in Berlin and will be shown shortly at a conference. And there's a website here that shows that where they're both documented.
Six strings works with long strings, steel strings that get excited electrically. And we use that as a feedback network system. Neural Labyrinths is also a feedback network system, but it uses a air path through microphones and loudspeakers, and also sending sound by vibrations through physical objects. So there's a shaker, an object which maybe rattles bottles or something, and the contact mic on the other end. And what's interesting about the two of them is that they're both they both work as installations. They can run by themselves and create continuously new sound, but also all the paths are open for intervention. So players can go there and play on these things as performances. This has been a super interesting development for us. And we're concluding now the current semester experiment XConnect. Maybe Bruno, you want to take this? Yeah, for this semester, we decided to go into to basically revisit everything that the class has been working on, specific projects, and try to find ways to recombine and reconnect them with, and in the process, trying to understand again how that happened, how that ended up appearing, and all the concepts. And in this way, the students end up learning a lot. So each session has been like a really deep dive into one project, and it's really interesting to see how, or at least to get the feedback of the students wanting to play with those projects and to have new ideas on how to use them. Yeah, that's been really exciting so far. Yeah, so that's, we always try to do experiment, also set up teaching as an experiment in a way by setting us tasks where we don't know exactly how they will work and where we don't know everything about the topics. So we are learning at least as much as the students by working in this way. And I think we can stop here. Thank you very much. Okay, thank you very much, Alberto, and all the others. Let's now move because our schedule is compelling us. Vámonos ahora para Mariel, que supongo va a hablar castellano. Así es. Hola, hola, buenas tardes a todos, por lo menos acá en Buenos Aires, Argentina, 2 de la tarde. Bueno, un gusto compartir con ustedes, súper interesante el proyecto. Me emocionó saber que leemos lo mismo a tanta distancia, Viren Flusser y otros autores. Así que es lindo saber que compartimos esas ideas. Les voy a compartir, yo en mi caso también es un proyecto de investigación y es un proyecto transmedia dentro de la cátedra La Ferla de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy la adjunta a cargo de la materia. Y bueno, también tiene un contexto académico y de clase, así como compartían recién Alberto y todo este proyecto. Para empezar les voy a compartir un teaser, así vemos esto y les cuento un poco más de qué va. Mariel, no tiene sonido. Pensé que se escuchaba. No se está escuchando nada. Bueno, igual es... Compartilha a pantalla com el sonido. Ok. Igual es un paisaje sonoro, así que bueno, puedo empezar entonces a hablar sin que después les comparto el link. Es un paisaje sonoro que acompañaba el video, así que no era tan grave, pero bueno, después ahí les voy a compartir los links para que los vean. Bueno, entonces ahora sí están viendo la presentación, ¿no?
Sí, buenísimo. Entonces el proyecto que vieron el teaser sin sonido se trata de derivas virtuales. Es un proyecto transmedia que está inscripto, como les comentaba, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la carrera de diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica y, bueno, magíster también en diseño de comunicaciones. Y el proyecto lo llevo adelante también con Antonella Dossi, las dos somos las directoras, y Jorge Lafarlas, el tutor del proyecto, y está inscripto en este programa UBATIC, que es, les cuento que es un programa de apoyo a proyectos dentro de un centro de investigación en tecnología y pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, proyectos que potencien en la enseñanza el uso de las nuevas tecnologías. Ese es el objetivo de este programa. Bueno, el proyecto Derivas Virtuales en realidad también acompaña una tradición dentro de la cátedra, que es, bueno, tener obviamente proyectos de investigación a lo largo del tiempo, experiencias curatoriales, exposiciones, curaduría y también la publicación, ¿sí? Como parte de nuestro trabajo académico. Y en ese sentido, puntualmente, Derivas Virtuales vino a proponer, a diferencia de los proyectos anteriores, la idea de lo transmedia, la idea de generar un proyecto con narrativas expandidas. Básicamente se basa en un mapeo, recién vieron ahí como parte de la obra en red, el sitio web que es Derivas Virtuales, que ahora les comparto también el link, y lo que presenta es un mapeo que está enfocado en el paisaje mediático y cultural de Buenos Aires, y viene a proponer una cartografía física, digital y conceptual con un fuerte enclave local. Para eso, en realidad lo que se puso en marcha es esta revisión, ¿sí? Como dice acá, de 10 años de trabajo en una de las materias. Nosotros tenemos 2 materias en la FADU. En una de las materias se cumplieron en realidad un poco más de 10 años, pero tomamos este recorte para poder trabajar esta relectura del archivo propio, ¿no? Tomar el archivo de la cátedra, ¿sí? Tanto de imágenes, videos, textos, todo lo que se produce dentro de la cátedra como un archivo que va a estar, y ahora van a ver por qué está vinculado a recorridos urbanos y museísticos, y con eso generar un proyecto experimental. El trabajo, entonces, este proyecto se compone de 3 soportes, es una obra interactiva en la web, que es la que vieron en el videito, una publicación que estamos editando, y una futura exposición de arte que va a ser realizada en agosto de este año, en agosto del 2023. Con esos 3 soportes, nosotros lo que queremos construir es esta narrativa transmedia y poder expandir justamente algo de lo que también comentaba recién el otro proyecto, ¿no? Poder como retroalimentar y seguir generando nuevos relatos. Un poco del background, digamos, que tiene el proyecto. Básicamente el marco teórico involucra desde los media studies, ¿sí? El estudio de los medios, la arqueología de los medios, o la reflexión profunda del uso de los medios maquínicos en el arte contemporáneo. También es los estudios culturales y también el pensamiento urbano, porque siempre es cómo esos medios circulan en el paisaje mediático de Buenos Aires, para poder ¿no? entender la creación, la exposición y el consumo de los medios audiovisuales en la ciudad. Esto tiene que ver un poco con el modus operandi, digo yo, ¿no? de la cátedra, que nuestra materia se da por fuera de los talleres de la facultad. Se basa en la itinerancia, en el movimiento por la ciudad. Esa es la modalidad impartida en la cátedra, ¿sí? Es decir, hacemos recorridos urbanos, vamos a ver las exposiciones, las clases se dan en ese contexto, y ahí es donde utilizamos esta metáfora del flaneur, a partir siempre de una mirada mediatizada por los medios, como les contaba. Este modus operandi donde nosotros tomamos la figura del flaneur de Baudelaire, este paseante urbano que convertía su recorrido por la ciudad en una obra de arte, es la que activamos, ¿sí? Esa figura del nomadismo, en los estudiantes y en los profesores, ¿no? O sea, dar clase en movimiento también es una activación para los profesores y los docentes, por supuesto. Acá vemos, bueno, hay un error, pero vemos algunas de las fotos de las clases, ¿sí? En el Parque de la Memoria, en el Museo del Bicentenario, en el espacio Fundación OSDE, es un espacio privado que funciona acá en Buenos Aires. Entonces, todos esos recorridos, todas esas derivas físicas, que son parte de la cátedra hace muchísimos años,
se vieron coartados durante la pandemia, en el COVID, ¿sí? Vino 2020, se llegó el COVID, pandemia, no sé si los que están afuera de la Argentina llegaron las noticias de que en Argentina fue la cuarentena más larga de todas, o sea, estuvimos encerrados por mucho, mucho tiempo. Entonces tuvimos que empezar a dar clases virtuales. Dimos clases virtuales durante 2 años, ¿sí? Recién pudimos volver a dar clases físicas en el 2022. Esos 2 años nos pusieron a prueba, ¿sí? O sea, tuvimos que adaptar toda esta metodología a una clase virtual. Entonces, ese dispositivo en movimiento que antes caracterizaba a la clase se tuvo que readaptar, ¿sí? Ante esta imposibilidad de recorrer la ciudad y los museos, y allí es cuando surgió este disparador, ¿sí? Aquello que antes nos requería el movimiento físico se vio alterado, y las clases tuvieron que darse mediados por el uso del ordenador. Entonces el proyecto, Derivas Virtuales, en realidad ponen en jaque eso y puso en escena poder pensar un proyecto y una serie de objetos, ¿sí? Culturales que nos permitan enseñar a percibir, producir y consumir obras mediadas por el ordenador. Ese fue el disparador, digamos, del proyecto. Entonces, a partir de eso, llegamos a empezar a construir un poco, bueno, lo que es el proyecto de Derivas Virtuales. Acá tenemos algunas de las referencias teóricas, metodológicas, que voy a ir muy rápido para llegar con todo lo que les quiero mostrar, pero bueno, desde conceptos que provienen de la museografía, la curaduría o la reflexión crítica, con los archivos y las colecciones, es decir, cómo entender los repositorios digitales, ¿sí? La conformación de archivos tecnológicos. Entonces, desde Andy Warburg y André Malraux, pensando en otras posibles historias, ¿sí? Del arte y cómo volver a reordenar esas historias, hasta Anarchives, el proyecto de Anne-Marie Duguet, que son archivos, digitales de arte contemporáneo, ¿sí? También, en ese sentido, esperen que vuelva un segundo, el proyecto de MAPA, Memoria Paco das Artes, ¿sí? De una de las participantes del Congreso, que es Priscila Arantes, ¿sí? MAPA, Memoria Paco das Artes, fue una plataforma digital de arte contemporáneo que también reunía a través de una interfaz de navegación una concepción del archivo mucho más abierto, ¿sí? Al que estamos acostumbrados a ver en lo que pueden ser los museos virtuales, ¿sí? O los museos digitales. Y por supuesto, en relación a entender cómo estamos ante una obra en red, una exposición o una publicación, puntualmente pensar en la obra en red y en la programación un montón de principios que provienen de los nuevos medios, en entender cómo la programación digital viene a traer características que nos ayudan a nuevos modos de acceder, administrar y manipular estos archivos, ¿no? O sea, entender todo esto como una forma de ensayos hipermedia, ¿no? Y qué nos podía posibilitar estas características. También abajo tenemos algunos de los conceptos de lo que puede ser un panorama postmedial, ¿no? Entender la actual cultura de la convergencia. Bueno, acá Arlindo Machado para nosotros, bueno, yo que trabajo hace tanto con Jorge Laferla, Arlindo Machado es un teórico y un pensador fundamental para nosotros, para entender estas cuestiones, y también conceptos relativos a lo transmedia, por ejemplo, que provienen de Henry Jenkins, y bueno, su famoso libro en relación a esto. Todo este partido así más teórico, entonces se puso a prueba en lo que fue la obra en red, que es la que veíamos al principio. Todo el proyecto que les digo, empezó la primera etapa, fue con la obra en red. Es lo primero que nos pusimos a hacer sin ser programadoras, a diferencia de nuestros amigos de Berlín, no tenemos los conocimientos en programación, sí somos diseñadoras, entonces lo que sí hicimos fue generar un equipo, ¿sí? Con programadores y con diseñadores UX UI, para poder empezar a proyectar esta obra en red. Se propuso entonces la obra como un entorno digital interactivo, ¿sí? Se presentó también un diseño hipermedia que combina imágenes 3D, mapas digitales y fotografías de archivo. Fue diseñado íntegramente toda la programación y el modelado 3D y la interfaz, todo especialmente para el proyecto. Acá lo que vemos son estos modelados 3D, que lo que hicimos fue
como tenemos 15 museos y espacios de arte alojados en esta cartografía, hicimos esta abstracción, ¿sí? Tomar las principales características arquitectónicas de los museos, sus materialidades y sus texturas y generar estos objetos. También, bueno, trabajamos, como les decía, con nuestras imágenes de archivo, y lo que hicimos es alojar entonces, aparte de los 15 museos, una serie de recorridos urbanos, y también analizamos más de 50 obras y exposiciones a lo largo de estos 10 años, generando estas fichas curatoriales, donde aplicamos la metodología de la cátedra, ¿no? Entonces también aparece como documentación y archivo de las muestras que visitamos a lo largo del tiempo. Estos objetos, ¿sí? Si bien, bueno, entendemos que es un diseño hipermedia y que la navegación va a tener un montón de subjetividad por parte del usuario, sí hay unas categorías que nosotros aplicamos más, como digo, curatorialmente alrededor de, bueno, la memoria y la identidad que pueden tener diferentes territorios urbanos, las tipologías o identidades que pueden tener los museos en relación a su comunicación. Las exposiciones y las obras las analizamos a través de cómo utilizan los medios, ¿sí? Por ejemplo, en instalaciones fílmicas, en videoinstalaciones, en fotografía expandida y demás. Y así, bueno, fuimos curando todo este contenido, ¿no? En la web van a ver que está también esta especie de guía para navegar, donde están aplicados como estos conceptos y bueno, un poco poner en escena cómo es este recorte, porque por supuesto es un recorte subjetivo de estos objetos, y bueno, esto se pone ahí en escena en la obra en red. Y para avanzar con las otras etapas que les quería comentar, la segunda es la exposición. La exposición se va a realizar en agosto del 2023 en un espacio de arte dentro del Palacio Barolo. Para los que nunca vinieron a Buenos Aires, el Palacio Barolo es un edificio emblemático de la ciudad que cumple 100 años este año. Es un espacio alternativo, independiente, ¿sí? Y bueno, un poco vamos a participar de esta programación de los 100 años del Barolo. Acá vemos parte de las imágenes del espacio de arte, donde va a funcionar la exposición. Y para la exposición lo que hicimos es, teniendo en cuenta las narrativas transmedias, es hacer una convocatoria abierta, que fue el año pasado, a que proyectos de arte se presenten dialogando con el nuestro, o sea, dialogando con Derivas. Entonces, los proyectos que se presentaban tenían que dialogar con alguno de los ejes curatoriales que estaban presentes en la obra de Derivas, ¿sí? Ese fue como de alguna manera la consigna de la convocatoria, ¿no? Mariel, 3 minutos también. Perfecto, llegó. Acá ven un poco, bueno, lo que les decía, las categorías. Entonces en la convocatoria se trabajó alrededor de estas categorías curatoriales, y se van a generar 2 episodios, porque son un total de 16 proyectos, algunas instalaciones, algunos videos, algunos libros de artista, fotografía, inteligencia artificial. Bueno, hay una variedad bastante grande alrededor de estas temáticas. Y aparte de esto, bueno, estamos trabajando en la publicación, también hicimos un diseño de identidad, un branding para el proyecto, es decir, cómo íbamos a comunicar esta complejidad, ¿no? Como este monstruo que nosotras mismas fuimos creando, o sea, porque crece, crece y crece. Entonces, bueno, también el diseño de identidad formaba parte de cómo poder comunicar nosotros todo este proyecto. Y también realizamos un vínculo institucional con varios de los museos que están presentes en la obra, acá están citados. Entonces convocamos a estas instituciones museísticas para que nos apoyen. Por suerte obtuvimos bastante apoyo institucional, y el año pasado ya hicimos en octubre una presentación en Proa Universidades, en Fundación Proa, un espacio de arte privado acá de Buenos Aires, donde, bueno, hicimos una presentación online y también convocamos a otros profesores a que dialogasen con nuestro proyecto en el vínculo entre la universidad y el museo, que es uno de nuestros ejes. Y también, como parte de lo transmedia y de lo expandido, durante los cuatrimestres, como también contaba acá nuestros amigos de Berlín, lo que hacemos nosotras es presentar el proyecto, y uno de los trabajos prácticos es activar la obra, ¿no? O sea, a través del hashtag Derivas Virtuales, ellos hacen ensayos visuales que dialogan con nuestro proyecto, y esto lo estamos alojando en un blog que va como a contener también estas expansiones.
Entonces esto es un poco el proyecto así como muy lo más rápido que pude. Esta es parte de la bibliografía. Ahora les voy a pasar los links, pero bueno, derivasvirtuales.com.ar es donde está la web, y en el Instagram estamos subiendo todas estas actividades que estamos haciendo todavía hasta fin del 2023. Okay, gracias por escucharme. Gracias, Mariel. Por supuesto, agora vamos para o Vítor Valentim. Cara, só deixe falar. Boa tarde, amigos. Muito contente pelo convite, né, de participar do evento. Agradeço a Suzete, ao Gilberto e toda a Uhul, equipe. Victim! Beleza. Agradeço imensamente de coração o convite, e eu vou fazer uma apresentação mais assim, teórica, né? É um assunto mais teórico. Eu pretendo falar das aplicações que eu estou fazendo com essa teoria no meu trabalho no próximo evento, né? Eu já estou me autoconvidando a estar presente no próximo evento para demonstrar na prática o que eu estou fazendo com essa pesquisa. Vou iniciar aqui a minha apresentação. Já tá, Vitor, já tá para o próximo aí. Certíssimo. A minha E tem apresentação... Brasília também, né? Em setembro, não vai esquecer. Setembro em Brasília. Estaremos lá. Tá bom. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação na própria tela, se alguém puder pinar a minha tela aí para todo mundo ver. Cadê? Deixa eu dar um pin aqui em mim. Conseguem ver? Na minha própria câmera? Sim, tá lindo. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a questão da criatividade computacional e da codificação criativa, como elas se relacionam para gerar agenciamentos no processo co-criativo entre o artista e o computador, né? Isso tem sido, para mim, uma questão muito envolvente nesse ambiente que eu estou vivendo agora no doutorado, e tem sido um assunto que está me instigando a observar sobre a filosofia da técnica, né? Principalmente os pontos onde a gente pode concatenar e se relacionar com essas questões. Aí vou passar aqui o slide. Vamos lá. Aí, a minha ideia inicial, né, foi pensar, né, como que a arte computacional dos nossos tempos, que está em constante evolução no aspecto desse agenciamento dessa criatividade, e através dessa aspiração de nós artistas e as nossas interações com esses meios técnicos que a gente está trabalhando, que a gente emprega para a criação de obras, conceitos, estéticas, reflexões, e sobre essas possíveis poéticas que se relacionam com as experiências inovadoras e criativas dentro desse ambiente da arte e tecnologia, né? Aí a criatividade computacional e a codificação criativa, elas duas como centros de um debate sobre arte computacional, ela opera como um vasto campo, né, de descobertas, e as suas aplicações elas podem ser compreendidas como mais de um dos anseios dos artistas programadores que estão aí mergulhados também como agentes transformadores e em transformação nesse ecossistema de inovações e possibilidades que os meios técnicos estão vivenciando de forma acelerada agora no século XXI, né? Aí o desenvolvimento desses estudos interdisciplinares com áreas de pesquisa, que envolvem o contexto criativo e artístico mergulhados na computação e nos estudos da integração interartes, eles apontam para atuais cenários nos quais a interação humano-computador ela contribui conceitualmente para o desenvolvimento e aplicação de processos criativos compartilhados entre o artista-programador e essas metodologias que têm a ver com aprendizado de máquinas, inteligências artificiais, e isso pensando na aplicação para a criação visual, sonora e generativa dos nossos tempos. Seguindo, eu tenho como palavras-chave, né, para essa apresentação curta, a criatividade computacional, a codificação criativa e esse agenciamento co-criativo. Correr um pouquinho aqui para dar tempo da gente conseguir falar sobre as coisas. Então, eu estou partindo ali
do Gilberto Simondon, né, que em 1958 escreveu uma tese sobre os objetos técnicos, né? Quando a gente começa a entender a nossa relação, né, que seria uma tomada de consciência sobre o objeto técnico, né? Nós, como objetos técnicos, o artista como um objeto técnico, a máquina como um objeto técnico, e essa relação, essa inter-relação que existe entre nós, faz com que a gente comece a pensar nessa tomada de consciência sobre o objeto, né? E isso tem o Simondon, ele incentiva que a gente pensa que a intenção de suscitar uma tomada de consciência do sentido dos objetos técnicos tem a ver com a questão da cultura, né? Que a cultura ela se constitui em um sistema de defesa contra as técnicas, né? No sentido comum. E essa defesa ela se apresenta como a defesa do homem, supondo que os objetos técnicos eles não se incluem dentro de uma realidade humana, né? Aí a gente quer mostrar que a cultura ela ignora essa realidade técnica e uma realidade humana como se fossem coisas dissociadas, e isso vem desempenhar cabalmente seu papel, e é que a cultura ela pode incorporar esses seres técnicos como uma forma de conhecimento e no sentido dos valores. Aí a tomada de consciência desses modos de existência dos objetos técnicos, ela deve ser alcançada pelo pensamento filosófico, que considera cumprir esse exercício de um dever análogo, que tem essa questão da gente começar a entender que essa oposição erguida entre cultura e técnica, entre homem e máquina, ela é falsa e sem fundamento, né? Que ela encobre, então, uma ignorância e um ressentimento, né? Que seria, talvez, um medo que a sociedade tem de pensar como a máquina, como algo que serve como parâmetro mesmo de como se nós fôssemos controlar essa máquina, não? Então, algumas pessoas imaginam que as máquinas, elas, a partir dessa noção do automatismo, elas serviriam somente como desempenhadoras de tarefas, da forma como a gente vai propagandizar uma máquina como sendo algo incrível pelo fato dela ter da gente ter esse controle sobre a máquina no sentido do automatismo, como se tudo que ela realiza fosse somente da nossa natureza, do nosso pensamento, e essa interação humano-computador, ela se torna mais rica a partir também do conceito de transdução do que seria a linguagem que a gente desempenha como criadores e criaturas dentro do contexto da tecnologia, e pensar que a gente está transpondo a nossa linguagem para dentro das máquinas, e uma forma da gente começar a se conectar e reparar a máquina também como mais um extrato humano, faz com que a gente tenha uma relação mais estrita com a máquina, né? De não separar essas naturezas, né? Aí, a partir daí, a codificação, que seria a forma que a gente tem de aprender a lidar com a máquina e ensinar, né? Vem dessa coisa que seria um aprendizado das linguagens para poder desenvolver a arte, né? Ela passa por essa questão que a gente entra na codificação, né? Que ela simplesmente significa uma ação que traduz um significado de uma língua para outra, né? Nesse contexto de uma língua natural para uma língua de computador. E essa tradução, como qualquer tradução, ela implica em uma mudança que quem irá interpretar o que nós expressamos a partir de uma nova linguagem. Então, desenvolver arte e tecnologia a partir da visão do artista programador, pensando no sentido da codificação criativa, nos dá espaço da gente começar a se relacionar melhor nessa tomada de consciência do objeto técnico como algo inerente da nossa linguagem com a linguagem da máquina. E a partir daí, a gente pode começar a pensar que, num trabalho criativo, nós somos fortemente sugeridos a criar essa conversa, esse diálogo com a máquina, né? Não pensar que a máquina ela é uma executadora de tarefas, da mesma forma como a gente não simplesmente desenvolve para que a máquina responda, né, nesse sentido interativo. Aí, a partir daí, eu falo sobre a criatividade computacional a partir da visão da Margaret Boden, que ela vai operar dentro de espaços conceituais, ideias e artefatos,
né? Esses espaços conceituais seriam conjuntos de linguagens que a gente consegue organizar para começar a pensar como que a gente se relaciona nessa cocriatividade. A partir daí, Boden, lá em 1990 e revisado em 2004, ela fala sobre esses 3 tipos de criatividade, né? A criatividade combinacional, que seria a mistura de ideias existentes para gerar novos produtos, ou novas ideias, ou novos artefatos. Uma criatividade exploratória, que ela gera novas ideias, explorando possibilidades de um espaço conceitual, e a criatividade transformacional, que talvez seja a mais complexa, que seria romper com estruturas antigas e criar novas ideias a partir de um espaço conceitual. Dentro disso, eu vejo a cocriatividade, esse agenciamento da cocriatividade, nessa interação entre o artista e o computador, como uma visão da gente começar a lidar com esse aprendizado de como que a máquina ela se comporta de maneira criativa e como que nós podemos compartilhar esse agenciamento entre a máquina, né, de forma que eu não leve em consideração que a automação do que seria a máquina responder somente a maneira como eu desejo ou como eu quero ter o controle sobre a criatividade, da mesma maneira como eu não tenho a vontade real, estrita, de colocar a máquina como singular no aspecto criativo, em que ela simplesmente tenha para si a sua própria forma de criar, independente da maneira como que podemos interagir. E isso tem sido um desafio no meio do desenvolvimento acelerado do que seriam os modelos os modelos amplos de linguagem e as redes generativas que eu estou considerando dentro dessa pesquisa como as poéticas de prompts, né? Como a gente está lidando, por exemplo, hoje em dia com o Stable Diffusion para poder desenvolver, ou GPT, essas tecnologias emergentes, para poder lidar com a geração de imagens a partir de textos, para lidar com a geração de animações, vídeos ou objetos 3D, que cada semana tem recheado de polêmicas, né? Da forma como que nós, artistas programadores do século XXI, estamos lidando com essas novas formas de desenvolvimento criativo, né? E como que a gente também começa a entender e aprender a lidar com essas tecnologias dentro desse contexto de criatividade. Agora, por exemplo, uma coisa que tem sido importante é como lidar com essas ferramentas, porque as ferramentas em si, elas não têm intencionalidade, criatividade e expressão. O artista, ele pode contribuir com o computador da mesma forma como o computador pode contribuir com a gente, tanto no âmbito da codificação criativa, quanto no âmbito da criatividade computacional, no ponto que a gente pode se relacionar para desenvolver novas maneiras, novas formas de desenvolvimento artístico e talvez pensar novos espaços conceituais que a gente ainda não tinha experimentado atingir, e é uma coisa que tem sido interessante pelo desenvolvimento de arte e tecnologia da atualidade, como nós estamos vendo dentro dos espaços conceituais criativos de cada artista, como está sendo apresentado nesse evento, né, o universo criativo especulativo de pesquisa que as pessoas estão trazendo como espaços conceituais, como nós podemos levar isso como uma tomada de consciência desses objetos técnicos, como que nós podemos lidar com a questão da automação de uma maneira mais fluida, né, que faça com que o artista e o computador eles possam dialogar de maneira mais simultânea e que não vise uma singularidade, que seria talvez uma expressão de máquina que fugiria até a nossa própria compreensão lá na frente, como as coisas estão sendo desenvolvidas nesse âmbito comercial, né? Como vendem essas ideias desses modelos largos de linguagem, da mesma maneira como nós podemos
interagir e desenvolver e criar essas novas linguagens. Aí, partindo daí, eu trago algumas poucas Então, referências. 3 minutos, vamos tentar, se puder. Estou finalizando, eu tenho 20 segundos dos 15 minutos. As minhas referências aí para esse trabalho foi Boden, esse pensamento sobre o futuro dos computadores e da criatividade, o modo de existência dos objetos técnicos, os modelos de linguagem e como é a questão da codificação criativa. Agradeço a todos pela atenção e nos falamos em breve. Muito obrigado, pessoal. Bravo! Muito bem. Ok, Vitor. Agora vou dar a voz ao Paulo Nardino, tá? Que ele agora vai também apresentar um trabalho sobre o glossário e a solidão, que é um trabalho que faz uma relação entre uma série de figuras que têm vindo a ser desenvolvidas. Eu vou aqui passar o screening da apresentação. Ok. Deixa-me só, precisamos ver isto em grande escala. Não creio que saiu. Vamos voltar. Pois é. Bom, portanto, o trabalho que aqui se traz é um trabalho que parte desta ideia de trabalhar um conjunto de obras que, no caso, chamei-lhe Glossário da Solidão, em que trata precisamente a imagem, a minha semelhança, na medida em que traz uma construção de um personagem que tem vindo a acompanhar, que parte de um bonobo e que tem uma relação com a ideia dos contínuos e a transversalidade e a consciência daquilo que é a vida que nós, enfim, de algum modo, nesta época das grandes movimentações climáticas, da perda da relação com o cotidiano e com a natureza, esquecemos muitas vezes que somos animais, cria uma série de metáforas que ajudam aqui a perceber uma relação daquilo que é a construção dos significados. E este trabalho foi um trabalho que foi apoiado pelo programa Granticultura e que aconteceu este programa também durante o período da pandemia, essencialmente, em que foi um fundo de fomento precisamente para apoiar os projetos artísticos que poderiam desenvolver-se ao longo do território, criando novas comunidades e criando novas relações. E aqui há uma série de estruturas que eu fui contactando, em Vila Nova de Gaia, o gabinete de uma Bienal de Arte Contemporânea, que é desenvolvido bienalmente, aqui no Norte. Em Aveiro, o Museu de Aveiro, que está associado também ao local onde eu trabalho na universidade, e um espaço cultural, que é a Cultivamos Cultura, com o qual eu também, e a Maria Manuela dirige, e a Marta de Menezes, e que também está associada a este projeto. Portanto, aqui neste mapa nós, de algum modo, também conseguimos ver, eu esqueci-me de pôr o tempo para mim, deixa eu pôr, senão expando. Bom, mas todavia, isto obedecia a esta relação e esta estrutura de algum modo, criar toda uma condicionante para que fossem projetos que realmente circulassem e procurassem públicos diversos, e o apoio era nesse sentido. Isto fez com que a primeira exposição fosse efetivamente chamada da Glossário da Solidão 1. Esta estratégia de fazer 3 exposições em 3 sítios trouxe como consequência também toda uma relação que era desenvolvida com esta figura que é um bonobo. Os bonobos são seres, enfim, da classe dos chimpanzés, que trazem uma relação com o humano e partilham connosco 99% do ADN. E, como tal, interessava-me esta relação desta construção de proximidade. Claro que isto depois, estrategicamente, era desenvolvido em função das várias figuras e da relação que se ia criando em cada exposição, sendo que a estratégia foi que cada exposição trouxesse sempre uma peça nova que dava um mote,
e nesse sentido, explorando situações destas figuras que umas estavam em performance, outras são simplesmente construções, como vamos ver já nas imagens, de bonecos, esculturas, como a gente nos queira chamar, e que traziam uma dimensão de interação para com as pessoas e ao mesmo tempo de relações com os espaços, procurando situações quer de escultura, quer de ação performática, quer de vídeo, que depois se iriam complementando e desenvolvendo esta noção de espaço partilhado, onde os espelhos, os jogos e a luta vão criar aqui uma metáfora de participação no âmbito daquilo que é a experiência enquanto objeto artístico, que se vai mudando e que se vai transformando ao longo do projeto, e esse era o objetivo desta série e da relação que nós temos. Neste espaço da Galeria da Bienal, portanto é um espaço que eles fazem uma série de pré-exposições para a Bienal. Este ano eu estou na Bienal precisamente com uma exposição também destes bonobos, desta série da solidão, em que há realmente sempre uma relação muito forte de aproximação ao espelho. O espelho aqui funciona sempre como uma metáfora também de reflexo e de construção de significados, onde as próprias figuras se vão dialogando com o reflexo, não é? E trazem esta consciência do mito e de algum modo também, curiosamente, porque no caso esta figura que está sentada de costas, ela está a modelar, que se vê aqui uma imagem em baixo, com plasticinas, e depois vamos ver, isto é uma ação que se vai repetindo ao longo das exposições e que tem a ver precisamente com uma construção do significado daquilo que é a participação do público e a envolvência, e ao mesmo tempo as pessoas vão criando relações com estas novas construções. Eu pus sempre por cada exposição os momentos em que as pessoas iam participando, e realmente aqui esta figura que anda no meio das pessoas vai sempre interagindo com elas, dando-lhes coisas para as pessoas de algum modo desenvolverem a sua relação. Neste período da pandemia era muito complicado por causa de as pessoas estarem a tocar em objetos e partilharem contactos. Portanto, a participação era mais temerosa, contudo as pessoas aderiram sempre a esta noção de trazer qualquer coisa que, ao mesmo tempo, esta relação também com o azul e com a plasticina deixava as mãos manchadas e fazia um contínuo de processo que se vai construindo, e agora está a ser tudo digitalizado, estas figuras que vamos já ver com pormenores noutras exposições, e que se está a construir um ambiente com os próprios figuras em 3D, que depois vão criar uma situação de confronto em espaço virtual que está a ser desenvolvido com alguns dos meus alunos que dominam essas técnicas, e eu só serei o mentor, vá lá, da parte da construção dos significados. Depois, como eu vos disse, não é? Sempre que aparecia uma nova exposição, aparecia uma nova relação com as figuras, no caso aqui com o espelho e a figura que ficava e que, de algum modo, criava uma condição de jogo no âmbito da própria exposição. Esta exposição é no Museu de Aveiro. Interessava-me também esta relação do jogo, em que temos uma figura que está a entrar dentro de uma caixa, de uma grande caixa, como se estivesse a esconder-se, e ao mesmo tempo há uma outra figura que está encostada a um espelho, como que a contar. Curiosamente, as pessoas muitas vezes aproximavam-se destas figuras e punham-se a falar com elas. Só a figura que está sentada é que interage com as pessoas, não falando, mas dando as tais plasticinas, como se vê aqui, vão mudando de acordo com aquilo que as pessoas vão produzindo, mas ao mesmo tempo criam como figuras que estão perdidas nesta imensa solidão, neste processo de quase de incomunicabilidade, em que é sempre a mesma figura, no fundo, elas partem todas do mesmo modelo, da mesma máscara,
E, portanto, inclusive, é curioso aqui nesta exposição que a empregada da limpeza, a dada altura, estava-me a dizer que a pessoa que estava ali encostada no espelho já estava há muito tempo que estava a respirar com dificuldade. As pessoas depois prestam uma relação de empatia com estas figuras, porque elas têm a dimensão humana, e sendo que há uma sempre que anda no meio delas, portanto, cria aqui uma condição metafórica de construção de significado. Vemos aqui, então, na parte das pessoas, elas a interagirem e a pegarem nas figuras e a construírem sempre novas figuras e, curiosamente, quando tem crianças, porque há uma dimensão desta relação com a plasticina, do jogo que se faz com os bonecos, que no fundo vão construindo sempre um desenho que é a memória espaço-temporal da figura, que vai ficando num papel que está desenhado, que está distendido e que vai ficando com as figuras, que traz essa dimensão quase que infantil da construção daquilo que é, e que todos nós, né, de algum modo também, sempre desenvolvemos com a matéria física da plasticina. Há aqui uma relação também muito da consciência do que é esta dimensão de voltar outra vez às origens, que me interessa particularmente nesta condição do antropoceno que atravessamos e da nossa pegada, como é que nós podemos aqui refletir numa condição quase de back to basics, ok? Voltar outra vez à construção. Sendo que também o azul tem esta relação muito forte com a história da arte, na medida em que o azul foi sempre aquilo que foi mais procurado no âmbito da própria construção, desde os livros de horas. Ainda hoje temos a expressão do ouro sobre azul, quando queremos criar uma dimensão poética de ensimismamento, de qualquer coisa que nos vai para além de nós, e o azul tem essa dimensão também da mesma construção. Depois, no Cultivamos Cultura, no Alentejo, acontece a figura que vem dar, eu esqueci-me de mencionar aqui nesta anterior, que havia um vídeo, em que é um vídeo também que acontece em que a figura está a tocar uma tarola, como que o ritmo não é sempre igual, portanto é ritmado, em que vai entrando em cena, tocando e chamando e fugindo e construindo uma relação. Depois tem aqui um bocadinho do vídeo no fim para a gente perceber melhor essa relação. Aqui, partindo da luta, portanto, no primeiro havia uma ação, na segunda havia um jogo, na terceira havia uma luta, mas sempre nesta construção solitária de desenvolvimento de qualquer coisa que realmente não coordenava. As figuras estão todas elas com as mesmas máscaras, os mesmos semblantes, vestidas das mesmas formas, e aqui o estandarte, que é uma relação também muito próxima desta ideia da própria liberdade que conduz, só que aqui a bandeira é uma bandeira heráldica, quadrada, que traz uma dimensão também histórica e política. Não me interessava só, enfim, criar aqui condições de construção de discursos e de diálogos quase que absurdos e utópicos e distópicos ao mesmo tempo, mas o que é certo é que na exposição estas figuras e esta figura principal que é em cima a bandeira e que vai a subir para a cadeira, como se estivesse a chamar e a conduzir todas as outras, mas cada uma está envolvida na sua própria relação. E aqui nós vemos que realmente este espaço é um espaço maior, portanto também as figuras convivem melhor nessa relação, mas vemos que, de algum modo, a participação dos públicos também tinha uma maneira curiosa depois da maneira como se expressam, porque o espaço da Cultivamos Cultura é gente mais associada às questões, enfim, das interações com a arte, numa perspectiva até de desenvolvimento com novas relações, e, portanto, as figuras também acabam por, essas figuras que as pessoas modelam e deixam, que, aliás, depois acabam por, pela primeira vez aqui, até fora, eu nunca dizia às pessoas onde é que deviam pôr as suas criações, elas eram impelidas a pôr na folha pela associação direta de onde deviam pousar, mas até houve uma pessoa que pousou fora do sítio, que eu achei curioso, que eu também nunca tinha pensado como é que aquilo iria resultar.
Mas o que é certo é que as pessoas depois acabam por, ao mesmo tempo, criar uma relação muito próxima com esta dimensão distópica e absurda, as próprias figuras, porque a exposição depois passa a ter este chamar constante da tarola, que nós vamos ouvir também já estou a acabar, faltam 3 minutos, e para mim também estou a controlar o tempo, mas contudo, realmente há uma tensão que as pessoas se iam aproximando e acabavam por partilhar através deste jogo que criavam com as plasticinas, as suas próprias formas de intervir na peça e de relacionar, sendo que há um bonobo sempre aqui no meio que anda a circular, embora não falando com ninguém, quando as pessoas se dirigem a ele, simplesmente lhes é dada esta possibilidade de fazerem também uma figura, qualquer que ela seja, e portanto as construções que eles desenvolvem. Eu aqui tenho um bocadinho do vídeo, vou só passar para se perceber esta relação. É sempre uma figura que vai entrando e que também abstratamente está na condição de chamamento e que ela chama sem relação nenhuma num espaço branco. O vídeo está sempre com este tom em que as figuras vão entrando e vão saindo e vai criando só uma relação como se fosse de passo. A própria tarola tem esta dimensão daquilo que é a construção, ela chama e volta e vai mexendo. Eu vou andando com isto mais para a frente para nós vermos outros momentos. E, portanto, é uma sequência que está sempre a acontecer, também sempre abstrata, e que cria uma ligação de tal distopia de que eu falava e desta construção do significado que é um abstrato, e a forma como nós aderimos às coisas e como construímos. São sempre figuras que têm sempre a mesma figura, porque têm sempre a mesma dimensão, estão vestidas todas da mesma maneira, com as mesmas máscaras, e que, de algum modo, estão sempre sozinhas, no fundo, também, refletindo esta construção. E, claro, ela vai tocando e vai saindo e vai entrando. Portanto, isto para vos dar uma noção. E tenho, desta forma, esta construção deste significado para vocês. Obrigado. E vamos então agora, eu vou parar a partilha. Voltamos ao grupo. E aqui estamos nós. Muito bem. Muito bem, Paulo, muito bem a todos. O que eu posso fazer agora, eu estou que nem o Parabolic People aqui, é um trabalho dos anos 80, que tem aquela monte de antena funcionando aqui, com quantas ideias bacanas que fizeram aqui nessa mesa. So many different languages, muitas línguas diferentes, muitos trabalhos. Então, a gente tem que se desdobrar aí para tudo. Então, Paulo, você que acompanhou assim do começo ao fim, pediria que você fizesse um breve fechamento, cada um no trabalho, porque eu, da minha parte, eu só posso agradecer. I need to thank for the first Alberto. A really deep work that you are doing. It's very, very nice one. Mariel, como ya conozco un poco más de nuestro amigo Jorge, bueno, y todo trabajo, es una cosa impresionante, es una máquina de trabajo. Mariel viene con trabajo 2, 3, 4, 5, 10, 20, y no para más, ¿no? Victor Valentim também é um trabalhador incansável, está aí programando artisticamente, né, fazendo esse dueto, trieto, quatrieto com a máquina, aí mandando ver, e sempre no final traz esses trabalhos bonitos que nós estamos esperando, e o Paulo sempre nos surpreendendo com as suas intervenções artísticas também, extremamente bonitas, que já tinham sido citadas hoje cedo pela
pela Manuela também, o trabalho que vem desenvolvendo aí em linha, entrando, né, nessa relação arte-tecnologia e as cidades pequenas, né, também interiorando a portuguesa. Então, essa mesa é extremamente bonita, está tudo aí gravado, o que é lindo, e depois a gente vai pedir a vocês também que façam textos para isso. So after you ask you if you have a text that you want to share, you want to publish with us in Data Journal, you'll be a really great pleasure to have that. Mariel ya lo sabe también, para que vengan, para que produzam textos e todo, para que nosotros podamos juntar. Paulo, você tem 5 minutos para fechar, porque a gente já tem o pessoal da próxima mesa que começa um pouquinho mais. Você tem uns 7 minutinhos, porque ele já está aí. Os próximos já estão, ok? E a gente vai continuar nesse link com o Antenor. Então, a mesa de arte, música e tecnologia continua nesse link aqui, tá bom? Depois, mas primeiro você Deixa-me então agradecimentos gerais. Super mesa. Muito bem. Linda mesmo. I really like to just comment a little bit of each one. In this case, the Albert Campos and the others about this interaction, and this is the dystopia about the algorithms and persons finding the way to combine these both process of the algorithm in itself and the projects. And the students, the way they approach, as they said at the end, it's a very nice way of putting it into action and relating the process of this algorithm and person and dystopia that is in between, the way at least I understood, which was very nice, and it was fantastic to see your project. No caso de Mariel, que traz estas transmídias, criação, exposição e consumo dos médias audiovisuais, com a metáfora de Flaneur, e que as derivas, que também são processos de construção, mesmo para pessoas que vêm de gráficas e que não sabem programar, não é um problema, porque uma das coisas que a arte tem de buenas, a porosidade de ter encontro e poder trabalhar em conjunto com outras pessoas que podem desenvolver esta ideia de o que é esta deriva, também não só como espaço que se vai a produzir durante a cidade e o percurso, pero o próprio processo de ir tocando, como o Flaneur. Suponho que no Brasil tem uma expressão muito interessante que é flanelinha, o cara que anda mexendo, né, com a flanela, limpando, vai passando pelos sítios. Como se escreve? Flanelinha, ¿cómo es? Flanelinha. Después te pido que me lo escribas, que me interesa. Ahí está. Que é muito interessante, porque a primeira vez que he estado também em Brasil e que he escutado flanelinha, me trouxe essa ideia de Flaneur, precisamente. E essa ideia do Victor Valentin, né, que traz essa construção do significado e da teoria, e que fala no controle da máquina, e como é que ela se transforma depois em processo. Tem uns textos muito interessantes, provavelmente conheces, do Arlindo Machado, do saudoso Arlindo Machado, que ele fala precisamente na forma que os artistas têm de utilizar a máquina como indo contra a sua própria programatividade, porque, de algum modo, a máquina traz inerente todo um processo de construção de um discurso. Segundo o Arlindo, nós só podemos realmente ser verdadeiramente criadores num processo de construção de significado com essa máquina quando vamos contra essa própria programatividade. Ela tem uma expectativa de coordenação, é uma das razões pelas quais eu acho que a inteligência artificial está a ser tão empolada, mas em abono da verdade, eu creio que hoje também a Krista Sommer falava nisso, nós vamos adaptar e reconstruir esses discursos, porque a máquina nunca vai ser, na minha opinião, capaz. É sempre um processo, uma coisa que nos ajuda
a pensar e até mesmo a nos relacionarmos com os nossos mundos, não é? Este espírito do tempo que no fundo vamos sempre atravessando e agora a uma velocidade imensa, mas contudo sempre que surge um processo, creio que os artistas o que fazem é desconstruir esse processo e reinventar o processo. Daí, Vítor, para você essa questão do Arlindo parece pertinente. E para mim próprio, não é? Aquilo como foi esta construção de perceber que é sempre uma forma de eu ver o mundo, de tentar encontrar pontos de relações, porque para mim o que é importante é sempre aquilo que está na essência deste próprio simpósio, que é a arte que está no meio. Tem o design, tem a tecnologia, mas a arte é aquilo que realmente une e dá sentido a todos os nossos discursos. Seja por um processo mais tecnológico, por um processo mais reencontrado no espírito da comunicação, é esta construção de qualquer coisa que ainda continua a ser uma maravilha inútil e que esperemos que seja sempre, porque daí se extrai todos os restos das metáforas, das construções e dos significados. Gostei muito de estar convosco, sempre, é sempre uma alegria. Só tenho pena que isso não se concretize fisicamente, que já passamos a pandemia, temos que começar a voltar ao físico, estar com as pessoas, estarmos juntos, porque isto é muito interessante, efetivamente, a gente tem uma consciência, mas não há nada que substitua as pessoas estarem juntas. Agora estive numas conferências também na Grécia, em Atenas, e o facto das pessoas estarem juntas criam muitas outras ligações e muitas mais construções. E tudo isso traz uma dimensão mais próxima àquilo que é realmente esta rede imensa de amigos, que falta esse cheiro, esse toque. Mas tudo bem. Sinal dos tempos, é como vamos andando. E suponho que dou por terminado. Gil, Suzete, obrigado. Acho que estamos no timing para passar para o resto. Obrigado, Paulo. Uma vez mais, obrigado à mesa. Obrigado, Vítor, Mariel, Alberto. Obrigado, linda mesa. Tá tudo gravado. Agora eu vou pedir uma salva de palmas geral para todo mundo aí, para a gente mandar ver aí todos os presentes também. Um prazer. E a gente vai agora sair um pouquinho, quer sair? Não, a gente fica nessa mesma mesa, é nesse mesmo link, que vai entrar o pessoal da Música, Arte e Tecnologia, que é o Antenor Ferreira. Beijos! Olha, Alberto, O Juliano, todo mundo que vai vir aqui. Victor! Tchau, pessoal! Tchau. Então, mas fiquem aí, beleza, a mesa, e vocês continuam aí, tá bom? E que agora, para a próxima mesa, então a gente tem mais 5 minutinhos para a gente tomar uma água, descansar, para dar uma relaxada e a gente já volta aí, tá bom? Obrigado todo mundo, está tudo registrado aí. Nós vamos registrar e mandar depois. Até já, então. Vai parar a gravação, Gil? Não vai parar, depois eu edito. Nós vamos continuar Então não direto, porque eu não quero mexer nisso, não, pelo amor de Deus. Deixa rodando. Até já. A gente já volta aí, Tenor. Obrigado. Paulo, vocês vão para... Vocês estarão Vou deixar no ar só um pouquinho aqui. Tá. Paulo, vocês vão estar no Artec? Não estou ouvindo. Opa, estava desligado. Sim, estamos indo. Fazemos parte também do grupo e voltar lá com o trabalho que estamos a desenvolver com os colegas também lá de Aveiro. E com então, nós vamos nos ver, se tudo der certo. Você vem? Eu vou. Boa. Mas tu ainda estás cá, Rô? Ainda estás cá na Europa ou já estás... Já voltei para o Brasil, já. Eu e o Fernando Foliano estamos escrevendo um artigo, e aí a gente vai mandar, mas quem vai apresentar sou eu. Então, é bem provável que nos vejamos aí. Boa. Tá bom? Sabe que para arranjar, inclusive, a bolsa, diz que você vai fazer uma palestra lá no mestrado e no doutoramento que agora temos, e sempre ajuda para você arranjar aí fundos de apoio. E se eu te contar que eu já arranjei a bolsa?
Ah, então pronto. Então aí você vem na mesma. Quando tiver cá, aproveita, só vem a ver. Agora, eu não tenho texto pronto ainda, então talvez eu tenha você dinheiro faz. no meu bolso, antes é o contrário. Não, mas depois você arranja, porque aí você está, né, ainda há muito tempo, né? E vem falar sobre o seu trabalho, a sua experiência, que é sempre bom. Eu vou com certeza, com grande honra. Ah, claro. Pronto, está já aqui feito o convite, tá? Parabéns, parabéns todos aí que estão ainda pela mesa. Tchau, tchau.